Bom, então eu vivia na casa do professor e ali a gente desenvolvia muito, né? Então, devido às preocupações da minha mãe, foi tudo explicado e ali começou um segundo passo, alcançar títulos, ser campeão, né? Ganhar algumas coisas. E eu queria muito, eu tinha na cabeça assim, eu queria ser campeão mundial. Mas isso aí era uma coisa assim que precisava de outros amparatos, né? Precisava de amparato financeiro. Normalmente o dinheiro ajuda muito porque viagens são muito caros no xadrez. Por exemplo, tabuleiro de xadrez é barato, porque se você, mesmo que você pague R$ 1.000 no tabuleiro de xadrez, você vai pagar R$ 1.000 a cada 20, 30, 40, 50 anos. Então é um investimento ultra mega barato porque ele dura. E o conhecimento que ele traz é eterno, né? Até o fim da vida. Então isso aí faz com que você fique extremamente poderoso. Com o passar do tempo, a gente não tinha só conhecimento do jogo, mas também começava a ter conhecimento sobre história, guerra, filosofia, e aquilo ia fazendo o quê? Que o campo ficasse muito mais rico, né? Muito mais poderoso. Então, esse crescimento que as aulas do xadrez na época com o professor Aldo Renzo de Lorenzo trouxe foi um salto assim qualitativo absurdo. A minha mente expandiu, minha consciência melhorou. Porém, eu era criança, era imaturo, então muitas coisas eram incompreensíveis ainda por pouca idade. Mas aquilo foi um norte monstruoso. Aquilo facilitou muitas coisas na minha vida. Então, a partir de um tempo, né, o professor teve que se mudar, acabou indo para outro estado, e eu continuei, né? Continuei, porém, infelizmente, algumas fatalidades no meio do caminho aconteceram. O professor veio a falecer, eu fiquei muito triste, porque quando aconteceu o que aconteceu, eu tinha dito, ó, minha meta é ser campeão paranaense, formar vários campeões, abrir uma escola e tudo mais. E eu consegui fazer tudo isso. Abri uma escola, formei campeões, fui treinador campeão paranaense, fui treinador campeão brasileiro, fui treinador campeão Mercosul. E aí aquilo foi meio que um choque, porque eu queria muito mostrar para o meu professor, mas não deu tempo porque ele acabou falecendo antes. Porém, nessa jornada, eu tive um contato com outro professor, que esse era chamado, ele era um argentino. Eu tinha um pouco de preconceito com o professor, por quê? Porque o professor era da Argentina. E aqui no Brasil, a gente tinha, desde pequena década de 90, era muito acirrado esse negócio Brasil contra Argentina. Então, eu era extremamente contra qualquer pessoa da Argentina pelo fato do futebol. Só que quando eu conheci o Carlos Alejandro Martínez, que era um professor que veio dar aula, a gente fez, eu passei uma hora que eu passei junto com ele, toda aquela coisa de Brasil, futebol, rivalidade acabou. Eu conheci uma pessoa maravilhosa que tinha um conhecimento assim de tudo muito amplo, né? E uma resistência assim monstruosa para dar aula. Muitas vezes eu acho que eu aguento ficar muitas horas ensinando graças ao exemplo do professor Martínez, né? Que ele foi uma máquina de desenvolvimento. Ele é um mestre internacional de xadrez, gosto muito dele, adoro parar. O problema é que quando a gente para para conversar, o professor tem que tirar 10 horas, né? E com ele eu aprendi muito, né? Ele falava sobre tudo. Porém, ele tinha um refinamento técnico, uma explicação mais profunda sobre as coisas. E normalmente, quando você não tem a oportunidade de conhecer um mestre de xadrez, muitas vezes você fica um pouco, de fato, fora dos pequenos detalhes que o xadrez traz. Porém, tudo isso, todo esse conhecimento, ele me fez o quê? Olhar para vários prismas estratégicos da vida, vários ângulos que a vida tem estrategicamente. Então, o que acontece? Os ângulos que a vida vai mostrando, ele vai ofertando oportunidades e também formas de escapar de algumas traps, ou armadilhas, como se diz por aí, né? Eu escapei, graças a Deus, de muitas delas. Por quê? Porque quando eu era criança, meu objetivo era ficar dando checkmate e ficar lendo livro de xadrez. Então, o que acontece? Toda aquela maldade, todas aquelas coisas que a gente encontra na jornada da vida, graças ao xadrez eu acabei escapando. E isso me trouxe muita luz, muita consciência, né? É óbvio que eu errei muito, cometi muitos erros por culpa da juventude, eu fiquei muito distante de muitas coisas, mas isso me trouxe
muitas melhoras. Me trouxe uma percepção que eu precisava, às vezes eu estava numa área e falei, poxa, olha só, esse cara conhece de finanças, eu preciso aprender com essa pessoa sobre finanças. Poxa, esse cara conhece de marketing, eu preciso trabalhar com essa pessoa e aprender sobre marketing. Então, a riqueza de possibilidades que existe no xadrez me fez enxergar a riqueza de possibilidades que está ao meu entorno, né? Que está em volta de mim. Então, muitas vezes, essas riquezas fez com que eu anexasse isso para mim e transformasse isso em poder, condições que fizessem com que eu melhorasse a minha vida. Então, assim, o xadrez ele foi um marco crucial de transformação. Porque queira sim ou queira não, ele melhora de fato a sua inteligência, né? Ele faz com que você fique mais esperto, mais atento. Eleva de fato o QI das pessoas. Porque assim, ele anexa tantos temas como literatura, cálculo, avaliação, autoavaliação, ele faz com que você tenha gerenciamento, faz com que você não despreze, por mais que o peão tenha o valor de um ponto somente, você sabe o valor dele se ele estiver bem posicionado. Às vezes, se você aprende a valorizar, às vezes, um peãozinho, você consegue entender o posicionamento e o poder que cada peça tem estando bem colocada. Então, imagine só, isso foi o que o xadrez trouxe, um ensaio para uma visualização mais ampla para a vida, tá certo? Se eu pudesse, eu gostaria de ficar contando para vocês aqui, por horas, todos os benefícios. É que às vezes o povo do xadrez, as pessoas que jogam xadrez, elas só visam o quê? Ah, eu fui campeão, eu sou um grão-mestre, eu tenho 3.700 pontos, sou super vencedor, mas esquece o quanto isso agrega na parte literária, emocional, cognitiva, todos esses fatores que de fato transformam a vida das pessoas. Tá bom? Bom, esse foi um pedacinho do xadrez na minha vida e o que ele fez por mim. Espero que ajude você aí do outro lado. Que Deus abençoe. Um forte abraço.